O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Queridos irmãos, celebrarmos a solenidade da Imaculada Conceição é celebrarmos um dogma da fé católica. Esta realidade que nós estamos celebrando, de que Maria é imaculada desde a sua concepção, é uma verdade de fé que nós católicos cremos. É um dos dogmas a respeito de Nossa Senhora, que nós não escolhemos crer, nós cremos. Todo católico precisa crer nesta verdade de fé, que Maria, desde o momento em que ela foi concebida no ventre de sua mãe, Santana, ela foi gerada imaculada. Isto é, nela não há culpa nem pecado, desde o momento da sua concepção. Por isso nós rezamos: ó Maria concebida sem pecado, roga por nós que recorremos a vós. Então Maria, ela tem um privilégio especial de ser a Imaculada Conceição. Portanto, nesta celebração, a Igreja nos faz contemplar a santidade da Virgem Maria, como ela é toda bela, toda santa, toda agraciada por Deus, com inúmeros benefícios que Deus concedeu a ela. Deus, como nós cantamos no Salmo, fez coisas estupendas, coisas prodigiosas. Estas coisas prodigiosas Ele fez na vida de Nossa Senhora. Não há ninguém no mundo que tenha recebido tamanho privilégio. Não existe nenhuma criatura que veio a esse mundo que tenha recebido tamanha graça. Ela foi a única que recebeu esse privilégio de ser imune da mancha do pecado original. E por que Maria recebeu
este privilégio. Nós rezamos na oração da coleta de hoje, justamente que ela foi preservada do pecado, tendo em vista a missão que ela recebeu, de ser a mãe do Redentor. A preservação da Virgem Maria, para não ser manchada pelo pecado, ela se deu justamente por uma graça que Deus lhe concedeu, lhe outorgou, por causa do seu Filho Jesus. Deus, ao assumir a natureza humana no seu Filho Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus não pode assumir o pecado. Ou seja, Deus não poderia pecar. Deus não poderia ter a mancha do pecado. E para que esse Filho Santíssimo e Imaculado viesse a esse mundo, Deus não poderia ser gerado num ventre impuro. Por isso, tendo em vista a missão do Redentor de vir a esse mundo e assumir a forma humana, Deus antecipou-se, privilegiou a Virgem Maria e a fez imaculada. A primeira leitura nos mostra a narrativa do pecado original e mostra que desde o princípio Deus, de alguma forma, permitiu que a tragédia do pecado assolasse a humanidade. Houve uma permissão divina, tanto que os nossos primeiros pais eram dotados de liberdade. Eles poderiam escolher pecar ou não pecar. Eva era como a Virgem Maria, antes do pecado, também imaculada. Ela era inocente. Quando eles escolheram comer do fruto, como vimos na primeira leitura, o que ocorre? Ocorre um ato de desobediência. O que é o pecado, né? Para a gente compreender a tragédia do pecado. O pecado é quando a criatura, feita por Deus, criada por Ele, ela ultrapassa o limite criatural e quer ser igual a Deus. Exemplo, nós temos um limite. Vamos supor que você, criatura, tem um limite desse determinado espaço. Se você ultrapassa esse limite, você cai no abismo. Deus estabeleceu aos nossos primeiros pais também um limite, que eles não poderiam fazer o que quisessem. Nós não podemos fazer, por quê? Porque nós temos um limite da criatura que não nos permite ultrapassar. Quando os nossos primeiros pais desobedeceram a ordem que Deus estabeleceu na criação, o que eles fizeram? Eles ultrapassaram o limite, portanto desobedeceram, e isso trouxe malefícios, consequências, à entrada do pecado do mundo. Então, portanto, através da desobediência dos nossos primeiros pais, passou para todas as criaturas o pecado. Por isso, eu e você, todos nós, pecamos. E por mais que a gente não esteja consciente de nenhum pecado grave, né, você não tenha cometido nenhum pecado grave, você olha para dentro de si e você percebe que existe dentro de você, como Santo Agostinho diz, uma sede, uma fome de pecado. Parece que existe sempre dentro do ser humano uma inclinação para o pecado. E se nós não combatermos essa inclinação desordenada, nós pecamos. Por mais que você esteja vivendo a busca da perfeição, da santidade, uma união com Deus, se nós não combatermos essas desordens que existem dentro de nós, todos nós podemos pecar. O que nós celebramos hoje é que a Virgem Maria não experimentou o pecado. Nela não há mácula, nela não há mancha de pecado. Ela foi preservada toda puríssima por causa deste plano de salvação que Deus teve para com os nossos primeiros pais e, por consequência, todos nós. Em previsão dos méritos de Cristo, vendo que a humanidade iria desobedecer, iria incorrer na queda,
Deus já se antecipou e no seu plano de salvação nos deu o seu Filho Redentor, que nós vamos celebrar daqui a alguns dias no Natal. Mas nós podemos fazer uma pergunta: por que Deus criou então o ser humano, se Ele sabia que o ser humano ia pecar? Porque Deus está lá na eternidade. Ele sabia que o ser humano iria incorrer no pecado. Tanto é que, tendo em vista a previsão do pecado, Ele se antecipou, agraciou a Virgem Maria, e no mesmo decreto em que Ele assume a humanidade através do seu Filho Jesus, Ele agraciou a Virgem Maria. Mas por que então Ele criou mesmo assim o ser humano? Essa pergunta foi respondida por um grande santo e doutor da igreja, Santo Tomás de Aquino. Por que Deus criou o ser humano se sabia que ele ia pecar? Santo Agostinho responde. Santo Tomás responde: porque é melhor tirar o bem do mal do que não existir em si mesmo. Mesmo Deus sabendo que o ser humano iria pecar, Ele fez o quê? Ele montou uma estratégia de fazer o quê? Tirou do mal, tirou do bem que existe dentro da humanidade criada por Ele, a graça de privilegiar o ser humano com o mistério da redenção. Se grande foi a obra da criação, maior foi a obra da redenção. Isto é, a redenção é o quê? A redenção é o resgate daquilo que foi criado, mas que por desobediência perverteu-se, e Deus trouxe novamente a vida através da cruz de Cristo. Por isso que nós católicos celebramos com tanta ênfase o mistério da redenção, isto é, Sexta-feira Santa, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Porque a criação foi uma grande obra de Deus, sim, mas não foi a maior obra de Deus. A maior obra que Deus realizou foi a redenção, foi o resgate daquilo que Ele criou, mas que por desobediência incorreu no abismo. Ele veio então e resgatou. Isso é resgate, né? Nós estamos dizendo, por exemplo, nós sabemos muito bem que o SAMU é um resgate, ou seja, Deus veio como um resgate, veio como um SAMU na nossa vida, para nos resgatar do lamaçal do pecado. E é por isso que hoje, como igreja, nós celebramos com tanta ênfase a Imaculada Conceição, até porque amanhã é o segundo domingo do Advento. Mas o segundo domingo do Advento dá lugar à solenidade da Imaculada Conceição, justamente porque nela houve um privilégio, houve uma graça que Deus concedeu a ela exclusivamente. Eu quero aproveitar para, nesta ocasião, chamar a atenção, por que então é importante celebrarmos a santidade da Virgem Maria? Nós somos chamados a celebrar a santidade da Virgem Maria para que nós sejamos atraídos pela Imaculada. Nós precisamos querer ser iguais a ela. Até uma das antífonas que estão presentes na liturgia das horas, que é a oração que nós padres rezamos ao longo do dia, o ofício da liturgia, tem uma antífona, ou seja, um pequeno responsório que diz assim: atraí-nos, Virgem Maria, pela vossa santidade. Celebrar a Imaculada é justamente isso, é que nós tenhamos uma atração pela Virgem Maria. O que significa essa palavra atração? É que a nossa Mãe Maria Santíssima nos puxe, que nossa Mãe Maria Santíssima nos mova na direção dela, que nós sejamos atraídos pela Imaculada, que nós sejamos atraídos pela sua santidade, que a Virgem Maria seja um modelo autêntico para nós cristãos olharmos para ela e movermos o nosso coração e dizer: eu quero prontamente ir na direção da Imaculada. E como fazer isso? Duas coisas fundamentais para que nós sejamos atraídos pela Imaculada. Guarde então desta reflexão essa segunda parte, que é a parte prática. A primeira parte da homilia foi uma explicação teológica, mas é preciso explicar teologicamente
a nossa fé. Mas a segunda parte eu quero apresentar a prática, como ser movido pela Imaculada, como ser atraído por ela. Primeira coisa que nós precisamos fazer: detestar os nossos pecados. Você precisa ter ódio dos seus pecados. Aquele ódio que às vezes nós temos contra os irmãos, que nós não deveríamos ter para com eles, nós devemos ter para com o pecado. Como fazer isso? Primeiro, pare de criar teorias para tentar convencer de que o pecado não é mal. Às vezes tem pessoas que tentam se convencer disso e ficam criando teorias, as teorias mais loucas, para tentar dizer para si mesmo que o pecado não é tão ruim assim, não é tão mal, o pecado não leva para o inferno. Então pare com isso. Pare de tentar criar teorias para tentar mostrar que o pecado não é uma realidade grave, quando na verdade é algo tremendamente assustador. Outra coisa, se nós precisamos detestar os pecados, pare de ficar acariciando pecados. Não existe pecados bonzinhos. Todos os pecados são maléficos. Nós precisamos entender isso, gente. E como que a gente faz isso? Aquelas tendências que nós temos, a gente peca e depois a gente confessa. Veja, isso é presunção. Você está presumindo. E mais, você está abusando da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus existe, mas não para safadeza. A misericórdia de Deus existe para quem é pecador, que quer regressar e recomeçar um caminho de santidade, mas não para a gente deixar que a coisa se encaminhe do jeito que a gente quer e ficar fazendo carícias no pecado, né? Outra coisa, pare de pensar que você vai para o céu sem fazer penitência, sacrifício. Às vezes nós pensamos que, nossa, eu teria que fazer uma coisa muito grave para Deus me mandar para o inferno. Como se o caminho da perdição fosse assim, uma coisa tremendamente difícil de se alcançar. Pare de se privar da cruz. Pare de fugir da cruz. Se a cruz te visitar, abrace a cruz e ame a cruz. Tem gente que morre de medo da cruz. Pare de fugir da cruz. Comece a fazer uma boa confissão. Então a gente precisa se despertar. Há quanto tempo você não se confessa? Há quanto tempo você não busca o sacerdote para fazer uma boa confissão? Tem gente que está há bastante tempinho já, né? Está na hora de fazer uma limpeza geral na casa. Católico, pelo menos, o mínimo, precisa se confessar uma vez por ano. Há quanto tempo você não se confessa? Às vezes tem gente que está há mais de 18 anos. Fica 18 anos sem tomar banho para ver. Vira uma carniça, não vira? Uma semana já vira um fedor. Por que para os cuidados físicos externos, que são necessários, a gente tem tanto zelo, mas para com a alma a gente trata como uma imundície? Larga a coisa e deixa perecer. Então está na hora de fazer uma boa confissão. Dia 18 de dezembro, aqui no santuário, venha se confessar. Prepare-se para o Santo Natal, tirando o ódio, mágoa, sentimentos ruins, falta de perdão. Vamos se preparar bem para o Natal do Senhor. Vamos buscar e ser atraídos pela Imaculada. Vamos confessar os pecados que às vezes a gente tem vergonha de contar. Vai lá, só fica fazendo de conta, que confessa, conta para o padre os pecadinhos mais assim, o padre fica pensando que você é bonzinho. Gente, não adianta você tentar enganar. Eu sei que você é malzinho. Nós somos malzinhos. Então, deixa eu só contar para o padre que eu olhei para a comadre assim com o olho torto, né? Quando na verdade você fez um monte de imundícies. Então,
Você pode até esconder do padre para também dar a impressão de que você é bonzinho, mas você não engana Deus. Então, assim, é simplesmente ridículo. É uma babaquice fazer um negócio desse. Então, confesse. Pare de ficar com vergonhinha de contar seus pecados, como se você fosse santinho. A primeira prova de que alguém está no caminho da santidade é a humildade, de revelar sua miséria. Se a pessoa começa a esconder, isso no fundo só revela uma única coisa: orgulho. Então, buscar o sacramento da reconciliação. Essa é uma forma de a Virgem Maria nos atrair, ou seja, de a Virgem Maria nos puxar. Mas como que ela vai puxar se você está enroscado há tanto tempo, em tantos pecados, em tantas misérias? Então, católico que é católico, confessa uma vez por ano, o mínimo. E não é, assim, uma coisa extraordinária. Isso é o mínimo do mínimo. É obrigação, dever. Há quanto tempo você não se confessa? Se nós precisamos detestar o pecado, e esses são sinais de que a gente precisa ter força para detestá-los, Senhor, arranca o pecado. Uma segunda coisa a gente precisa fazer, em contrapartida ao abandonar o pecado: queira amar a Deus de todo o seu coração, como Nossa Senhora amou Jesus. Queira ter um amor profundo por Deus. Eu não quero amar Deus, faz de conta que eu amo. Eu quero amar Deus profundamente. E como que a gente faz isso? Número 1, entregando a nossa vida pelo próximo. Gastando a nossa vida. Encontre tempo para rezar. Não tem como a gente ser atraído por Nossa Senhora se você não reza, se você não se dedica, não se empenha na vida de oração. Então encontre tempo para estar rezando. O terço, para vir ao Santíssimo Sacramento e rezar. Né? Quinta-feira, por exemplo, o Santíssimo passa o dia inteiro exposto. Quantos nem fazem nem estão aí com a coisa? Muitas pessoas vêm, evidentemente, graças a Deus. Mas quantos nem passam? Olha, ele fica exposto das 7 até 7 da noite. É impossível que você não tenha 2 minutos para dar uma passadinha e dizer: Senhor, eu vos amo, dá-me força para continuar a minha caminhada. É o mínimo. Ele está aqui exposto, se dando para você. Mas você, egoísta, está tão ocupado com tantas coisas que não tem tempo para ele. Ah, mas padre, eu tenho mais coisas que fazer. Muito bem. Depois, no final de nossas vidas, talvez aquela passagem de Jesus vai se aplicar muito bem. Quando a gente bater na porta e dizer: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E Jesus lá de dentro disser: não sei quem sois. Não sei quem você é. Mas como, Senhor? Eu fiz tantas coisas em seu nome. Não é suficiente. É preciso querer amar a Deus profundamente. Então, qual é o tempo que eu tenho para oração? Qual é o tempo que eu tenho para rezar o terço? Qual é o tempo que eu tenho para adorar Jesus no Santíssimo Sacramento? Qual é o tempo que eu estou dando para cumprir com intensidade a minha vocação? Se você é pai de mãe de família, qual é a intensidade que você tem vivido isso dentro da sua casa? Amar os seus filhos? Ou é muito mais fácil deixar o filho na tela de um celular do que amar o filho, né? Que daí pelo menos não me incomoda. E aí trazer inúmeros malefícios para o futuro, com telas e tudo mais. Enfim, meus queridos, o ponto que o diabo mais destrói em nós, para não sermos atraídos pela Virgem Maria, para não ser puxados por ela, é a falta de pureza de coração. Esse é um ponto que nós poderíamos discorrer muito. Como nós somos maliciosos, como nós perdemos a pureza de coração. E se tem uma coisa que Nossa Senhora é pura. Nela não existe maldade, nela não existe a mácula do pecado, porque ela é toda santa. Olhe para a tua vida. Nós somos impuros, nós temos malícia do coração, nós às vezes já antecipamos julgamentos das pessoas. Enfim, o que nós precisamos pedir a Nossa Senhora? Que ela nos ajude a arrancar do nosso coração todo aquele fermento de malícia, de perversidade que nos afasta de Deus, que nos tira desta atração à Imaculada Conceição, para que nós queiramos, a exemplo dela, sermos santos, como a segunda leitura de hoje dizia.
Deus, desde a fundação do mundo, escolheu Cristo para que nós sejamos santos e irrepreensíveis no seu olhar sobre o amor. Ele nos predestinou para sermos os seus filhos adotivos, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Você é chamado para uma vocação bem-aventurada, para ser santo. Você crê nisso? Que você é chamado para ser santo? Você crê que a santidade é para você? Ou você duvida da palavra do apóstolo Paulo? Você acredita que você foi feito para a santidade? Que Deus te quer santo e irrepreensível diante do seu olhar. Mas como você está vivendo essa vocação? Claro que com as nossas forças nós não damos conta, meus irmãos. Nós não conseguimos. Porque a gente olha para dentro de nós com toda sinceridade e você vê que existe um tremendo abismo dentro do nosso coração. Existe tanta inclinação para a maldade. Existe uma fome dentro de nós que nos leva, parece que arrastados para o pecado. Mas a graça de Deus é muito maior do que o nosso pecado. Tanto é que São Paulo disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é muito maior do que o pecado. Então nós não fomos feitos para o pecado, nós fomos feitos para a graça. Se você não crê na santidade, toma vergonha na tua cara e comece a crer. Diga: Senhor, eu creio na santidade. Eu creio que a santidade é para mim. Eu creio que, a exemplo da Imaculada Conceição, eu preciso buscar e ser atraído por ela para participar dessa vida. Primeiro passo: vá para o confessionário. Por mais desgraçado que sejam os nossos pecados, tem solução. Tem a misericórdia de Deus escancarada esperando você. Vamos correr velozmente, como Nossa Senhora corre velozmente na direção da sua parente Isabel, né? Que você possa correr velozmente atrás da misericórdia de Deus, buscar a confissão e dar o primeiro passo para ser atraído pela Imaculada Conceição. E assim encerro essa reflexão, recordando aquilo que nós rezamos no Salmo de hoje. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. O nosso Deus faz coisas prodigiosas, coisas estupendas. Esse é o nosso Deus. E Ele quer fazer coisas estupendas também na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Deixe Deus fazer coisas grandes em ti, para que você seja cada vez mais atraído pela Imaculada Conceição, a Virgem Maria. Ó Maria concebida sem pecado,